Meu nome é Gilberto. Naquela época eu era um jovem caçador, com a arrogância típica de quem acha que domina a natureza. Foi há quase 20 anos, numa noite de lua cheia, aqui mesmo, na Serra do Cipó. Meu irmão, o Joca, era meu mentor. Não apenas um irmão de sangue, mas de alma. Desde que me entendo por gente, ele era a minha bússola, meu guia. Ele me ensinou a ler a floresta, a sentir o cheiro da chuva que estava por vir, a diferenciar o uivo de um lobo do uivo do vento, a reconhecer a pegada de um veado de longe e a saber a hora certa de atirar ou de abaixar a cabeça e se esconder. Ele me salvou de ser picado por uma jararaca quando eu, por imprudência, pisei em seu caminho. A arrogância era minha, a sabedoria era dele. Éramos inseparáveis. Mas a mata, essa nossa casa, começou a mudar. A voz da floresta, que antes era uma canção familiar, tornou-se um sussurro de aviso. Há umas semanas, um animal nos rondava. Não era um lobo normal. Era grande. As pegadas que encontrávamos não eram de um cachorro, de uma onça ou de qualquer animal que conhecíamos. Eram maiores, com garras que pareciam pequenas facas, e a terra se curvava sob o peso da criatura. As carcaças de ovelhas e bezerros que a gente encontrava não eram apenas mortas, eram desfiguradas, como se uma fúria primária e selvagem tivesse passado por ali. Não havia mais crânios, apenas fragmentos de ossos espalhados. Os animais que antes pastavam tranquilamente agora baliam de medo, um som de puro terror que ecoava nas montanhas. Eu tentava racionalizar, mas no fundo, o medo já começava a corroer minha coragem. Aquele terror começou a se infiltrar nas nossas vidas de outras maneiras. O cheiro da floresta, que antes era de terra úmida e folhas secas, se tornou um fedor de carniça, um cheiro doce e nauseabundo que pairava no ar nas manhãs frias. As noites, que antes eram cheias de vida, tornaram-se um vazio. Os grilos, os sapos, o canto dos pássaros noturnos, tudo silenciou. O silêncio era tão pesado que parecia comprimir nossos pulmões. Joca tentava me convencer a deixar a caça de lado por um tempo, a nos mantermos na segurança da fazenda, mas a minha juventude me cegava. É só um animal grande, Joca, o maior que já vimos. A glória de caçá-lo será a nossa lenda, eu dizia. Ele me olhava com uma tristeza que eu não entendia na época. Foi numa noite de lua cheia. A lua parecia uma moeda de prata, tão clara que a gente podia ler no escuro. Seu brilho não era gentil, era um clarão frio, duro, que parecia arrancar as cores do mundo, deixando tudo em tons de cinza e preto. A luz caía sobre a mata, revelando as sombras distorcidas das árvores, transformando galhos em garras e folhas em dedos ossudos. O ar estava pesado, o silêncio era tão denso que a gente podia quase tocá-lo. O Joca, que nunca mostrava medo, estava inquieto. Ele olhou para mim, e eu vi nos olhos dele um medo que eu nunca tinha visto. Gilberto, ele disse com a voz grave e baixa, mal quebrando o silêncio. Essa noite não. A mata está calada demais. Calada demais para ser natural. Ele tinha razão, mas a arrogância de garoto falou mais alto. Deixa disso, Joca, eu disse, com uma confiança que não sentia. O que pode acontecer? Mal sabia eu que aquela pergunta seria a maldição que me assombraria por toda a minha vida. Nós entramos na mata. Eu tinha a minha espingarda, o Joca, a dele. O ar era denso como chumbo. Cada passo era um esforço. Cada folha que se quebrava sob nossos pés era um tiro no silêncio. Fomos mais fundo, seguindo as pegadas recentes. Elas eram grandes, rasgando o chão macio e úmido. De repente, o Joca, que estava na frente, parou. Não era um movimento brusco. Era um congelamento total. Ele não se mexeu, não respirou. Apenas apontou para uma moita, o dedo tremendo levemente, e eu vi. Não era um animal de 4 patas. Era uma coisa, uma criatura. Não sei como descrever. Era uma caricatura de homem, mas com o corpo de um lobo. A pele cinzenta e peluda, os músculos saltando sob a luz da lua, a boca aberta revelando dentes que pareciam lâminas de faca, pontiagudos e afiados como cacos de vidro. As garras enormes estavam rasgando o chão, como se a criatura estivesse impaciente. E os olhos, os olhos, eram de um amarelo incandescente, brilhando na escuridão como 2 faróis de um carro antigo. Eles nos olharam,
e eu senti um frio que não vinha do ar, mas de dentro. Um frio que gelou minha alma. A criatura, ela não correu, ela saltou. Não um salto de animal, mas um voo. Um salto de uns 5 metros no ar, por cima de uma moita de espinhos, e caiu bem em cima do Joca. Ele teve tempo de soltar um grito curto e agudo, e em seguida eu ouvi o barulho dos ossos. Um som seco e oco, como se um galho de árvore estivesse se partindo. Mas era o Joca. Era o peito dele, se quebrando. E eu estava a uns 10 metros, parado, com as pernas presas no chão, incapaz de me mexer. Meu cérebro gritava para que eu atirasse, mas meu corpo estava congelado, paralisado pelo terror. A criatura, com suas garras, rasgou a carne do meu irmão. Rasgou a pele, a roupa, e eu ouvi o som. O som de tecido e carne se partindo. O grito que o Joca não teve tempo de dar, eu o ouvi na minha cabeça. A criatura levantou a cabeça e me olhou. Os olhos de Joca, os olhos azuis e cheios de vida do meu irmão. Eu os vi. Por uma fração de segundo, eu os vi. Eles estavam cheios de pavor, mas também de uma tristeza, de uma dor, de um desespero que me persegue até hoje. E depois, os olhos dele se tornaram amarelos. Amarelos e selvagens, como os olhos da criatura. E a boca do Joca se abriu. E ele rosnou para mim. Rosnou. Não um rosnado de animal, mas um som rouco, forçado, como se uma voz humana estivesse lutando para se libertar. Eu não pude mais ver. Eu fechei os olhos, mas não adiantou. Eu ouvi. Ouvi os gritos do Joca, os gritos que se transformaram em uivos de dor, em uivos de agonia, e depois o som do Joca sendo devorado. Eu ouvi os dentes da criatura rasgando a carne dele, o som de ossos sendo quebrados, estalando como a lenha na fogueira, o som de sangue escorrendo, espirrando no chão. Era a criatura, mas era o Joca também. E o grito de dor do meu irmão. Eu ouvi, e o som me persegue até hoje, um eco maldito que toca na minha mente todas as noites. Eu fugi. Eu corri descalço com o corpo coberto de arranhões que pareciam as garras da criatura. Meu coração batia na garganta, me sufocando. Corri como se o diabo estivesse atrás de mim, com a imagem dos olhos amarelos na minha retina. Corri até a cidade, até a delegacia, e contei tudo o que tinha acontecido. Minha voz era um sussurro de pavor. Meus braços tremiam. Meu corpo todo tremia. Mas ninguém acreditou em mim. O delegado, um homem velho e de olhos cansados, me olhou e disse: Gilberto, eu entendo seu desespero, mas a serra é perigosa. Existem animais selvagens, mas essa história de criatura, ninguém vai acreditar nisso, nem eu. Vá para casa e reze para que ele volte. Mas Joca não voltou. Anos depois encontraram seus restos mortais, mutilados, sem braços, sem pernas, sem cabeça, como se um animal selvagem o tivesse atacado. Os médicos legistas falaram sobre hienas, sobre onças. Mas eu sei a verdade. Eu sei que foi a criatura. Eu sei que foi o meu irmão e eu sei que a criatura se tornou ele. E eu não tenho paz. Porque eu fugi. E eu sei que a criatura, ela me viu. Eu vi a dor nos olhos do Joca, mas a criatura, ela me deixou ir não por misericórdia, mas porque me marcou. Por que me marcou? Eu não sei, mas eu tenho medo. Eu tenho muito medo. E toda noite eu rezo. Eu rezo para que a criatura não volte. Eu rezo para que ela não me procure. Mas eu sei que um dia ela vai. E quando ela voltar, ela vai me encontrar. Ela vai me olhar com os olhos amarelos do meu irmão. E quando isso acontecer, eu não vou ter para onde fugir. E o pior de tudo é que talvez no fundo do meu coração eu não queira fugir. Antes do próximo relato, por favor, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. É grátis e ajuda muito. Meu nome? Bom, vamos deixar só Seu Manuel mesmo. Não é meu nome de verdade, mas é assim que o pessoal me chama aqui. Eu não sou muito de internet, mas sei que tem muita gente que gosta de ouvir esses causos estranhos. Só que o que eu vou contar não é invenção, não. Aconteceu de verdade. Lá pros lados de Guarapuava, no Paraná, quando eu ainda era bem mais novo. Que até hoje, se eu fecho os olhos, parece que sinto o cheiro daquela noite. Para entender, você precisa saber como era aquele lugar. Tudo mata fechada, pinheiro alto, tronco grosso, chão úmido que afundava quando a gente pisava. No meio disso,
Uma estrada de terra que levava para uma antiga fazenda que já estava abandonada fazia décadas. O dono morreu, não tinha herdeiro, e o mato foi tomando tudo. Só sobrou uma porteira velha de madeira escura, tão podre que parecia que ia cair só no vento. Mas ela estava lá, sempre fechada com um arame enferrujado, como se ainda tivesse alguma coisa lá dentro que ninguém queria que saísse. Eu trabalhava de ajudante de caminhão na época, e às vezes precisava passar por ali para cortar caminho. O problema é que, desde moleque, eu ouvia falar que aquela região era morada de coisa ruim. Os mais velhos diziam que em certas noites de lua cheia aparecia um lobisomem branco, diferente de qualquer outro. Ele não corria atrás de qualquer um, não. Ele ficava só parado, te olhando, como se estivesse decidindo se ia te atacar ou não. E diziam que ele gostava de esperar justamente na porteira da fazenda. A primeira vez que eu vi alguma coisa foi numa noite de agosto. Frio, lua enorme no céu e aquele silêncio que até parece gritar no ouvido. Eu estava voltando a pé porque o caminhão quebrou uns 2 quilômetros antes e fui pelo atalho que passava na frente da tal fazenda. Quando cheguei perto, ouvi um rangido, mas não era de vento, não. Era o barulho da madeira da porteira mexendo, como se alguém tivesse apoiado a mão nela. Eu parei, olhei e vi. Era grande, muito maior que um homem, todo coberto por um pelo branco sujo grudado de lama. O rosto parecia humano e bicho ao mesmo tempo, focinho curto, mas com dentes compridos que brilhavam na luz da lua. Os olhos, meu Deus, eram vermelhos, mas não como um reflexo, brilhavam por conta própria. Ele não se mexeu. Ficou me olhando, e juro por tudo, eu senti ele dentro da minha cabeça, como se estivesse me pesando, me cheirando por dentro, tentando entender o que eu era. Eu não lembro como minhas pernas se mexeram. Só sei que, quando percebi, já estava correndo feito um condenado, sem olhar para trás. Passei uns 3 dias sem conseguir dormir direito. Depois disso, a história começou a crescer. Não era só eu. Outros caras, principalmente caçador, começaram a dizer que viam uma coisa branca rondando a porteira. Um amigo meu, o Zé Bento, disse que uma noite viu o bicho atravessando a estrada, carregando alguma coisa no ombro, como se fosse um porco ou algo pior. E aí a gente começou a ouvir gritos vindos de dentro da mata. Não era grito de gente, mas também não era de bicho. Era um uivo rouco, como se a garganta tivesse cheia de sangue. Chegou um ponto que uns 7 homens da região se juntaram para caçar o que fosse. 2 deles tinham espingarda boa, os outros levaram facão, lanterna, até cachorro. A gente se encontrou perto da porteira, quase meia-noite. A lua cheia clareava tudo. E eu vou te dizer, até o cachorro estava inquieto, ganindo baixo com o rabo entre as pernas. A gente entrou devagar, passando pela porteira. A madeira rangia, o arame vibrou e de repente um cheiro forte de ferrugem misturado com carniça invadiu tudo. Foi aí que ouvimos. Primeiro, um galho estalando no fundo da mata. Depois passos pesados, mais lentos, como se a coisa estivesse andando de propósito para a gente ouvir. Um dos caras gritou: "Aparece, desgraça!" E ele apareceu. Saiu de trás de uma moita andando ereto, ombros largos, braços compridos demais para o corpo. Os pelos brancos batiam na luz da lua como se brilhassem, mas o rosto parecia um crânio com carne esticada. Ele abriu a boca e fez um som que não era rugido, não era uivo, mas parecia as duas coisas ao mesmo tempo. Um dos caras atirou. A bala acertou o peito dele. Ele cambaleou, mas não caiu. Olhou para o sujeito e aí correu. Mas não como bicho normal. Ele sumia e aparecia entre as árvores, como se desse saltos enormes. E a cada vez que tocava o chão, a terra tremia. A caçada durou mais de 1 hora. A gente seguia os rastros, pegadas enormes, com garras, mas toda vez que achava que estava perto, ele aparecia mais adiante, olhando a gente como se estivesse brincando. Até que, do nada, o som parou. A floresta ficou muda. O cachorro se deitou no chão, tremendo. E a gente entendeu que aquilo não era bicho comum. Não dava para matar, não dava para pegar. Depois dessa noite, nunca mais vi o lobisomem branco de perto. Mas volta e meia alguém fala que passou pela estrada e sentiu aquele mesmo arrepio, aquele peso na nuca, aquela sensação de que tem algo na sombra te observando. E sempre perto da velha porteira. Eu já tô velho, mas posso te garantir,
Se você passar por Guarapuava e alguém te falar para evitar a estrada da fazenda abandonada nas noites de lua cheia, ouça, tem coisa que é melhor deixar quieta. Isso não é uma história que eu inventei para assustar. Eu juro. Aconteceu de verdade com meu tio. Ele era um cara normal, sabe? Professor de história, desses que vivem de um jeito bem pacato. Ele não bebia, não fumava, não fazia nada de errado. A única coisa estranha nele era a casa. A casa ficava em uma rua sem saída, no interior de Minas. Uma casa antiga, de uns 30 anos, com a fachada de tijolinho à vista e umas eras escalando as paredes. Por fora parecia uma casa de avó, sabe? Aconchegante, com um quintal grande. Mas por dentro era diferente. Era um lugar silencioso demais. Um silêncio que meu tio me dizia era pesado, como se o ar fosse mais denso ali dentro. Meu tio se mudou para lá depois que se aposentou. Ele achava o lugar perfeito para viver em paz. E no começo, foi. Ele passava os dias lendo, ouvindo música clássica, cuidando do jardim. Mas com o tempo, ele começou a notar umas coisas estranhas. A primeira foi o som. Não era um barulho alto, nem um ruído de gente. Era um arranhar suave vindo das paredes. Era um som que parecia de unhas roçando o gesso, mas era tão baixo que ele pensava que era a imaginação dele. Ele encostava o ouvido na parede e nada. O som parava. Ele se afastava e o som voltava. Aos poucos ele se acostumou. Ele achou que eram ratos ou algum tipo de inseto. Ele colocou veneno, armadilhas. Mas os sons não pararam. O som começou a evoluir. O arranhar se tornou um sussurro. Não um sussurro de palavras, mas um som de algo que parecia estar tentando formar palavras, como se uma voz estivesse presa dentro das paredes. Meu tio me disse que de noite ele podia ouvir os sussurros de todas as paredes ao mesmo tempo. Era um som de alguém com a garganta fechada, tentando dizer algo. Ele me disse que o som fazia o corpo dele gelar, a pele dele arrepiar. Ele começou a ter pesadelos. Pesadelos onde ele estava preso dentro de um lugar escuro, sem ar, com centenas de vozes sussurrando ao redor. Ele ligou para a minha mãe e me contou. Eram 3 da manhã. A voz dele estava trêmula, o som de medo puro. Ele me disse que não conseguia dormir, que as vozes estavam gritando. Eu podia ouvir o som na ligação, um som que parecia quebrar, estilhaçar. Filha, a casa está me matando. As vozes, elas não me deixam dormir. Ele me disse que as paredes estavam sangrando. Eu perguntei o que ele queria dizer. Ele me disse que nas paredes, debaixo da tinta, haviam manchas escuras, como se a tinta estivesse se desfazendo e algo estivesse escorrendo por trás. Eu disse a ele para sair de lá, para ir para a casa de um amigo. Ele me disse que não podia, que a casa não o deixaria. Na manhã seguinte, minha mãe o encontrou na cama. Ele estava sem vida, os olhos abertos e arregalados, o corpo coberto de manchas roxas, como se ele tivesse sido espancado. O médico disse que ele teve um ataque cardíaco fulminante, uma explicação limpa e lógica. Mas minha mãe sabia, e eu também, que nenhum ataque do coração deixava um corpo coberto daquele jeito. Ela foi até a casa e ela viu. A tinta da parede do quarto estava rachada, e debaixo dela havia manchas escuras e espessas. Ela me disse que parecia sangue, mas não tinha cheiro, nem consistência de sangue. Era algo mais denso, mais escuro. Era como se a casa tivesse sangrado. Minha mãe vendeu a casa. O novo dono não sabia da história. Ele se mudou, reformou a casa inteira, pintou as paredes, trocou o piso. Ele viveu lá por 2 anos. Eu fui lá visitá-lo para ver como a casa estava. Ele estava feliz e a casa parecia normal. Mas quando ele me mostrou o quarto que era do meu tio, eu congelei. A parede tinha sido pintada, mas a tinta estava rachada. E debaixo dela, eu vi as manchas escuras. As mesmas manchas que o meu tio tinha me contado. E eu olhei para a parede e eu ouvi. O som de unhas raspando o gesso, o som de uma voz sussurrando. Que eu saí de lá. E eu não voltei. Minha mãe me disse depois que o novo dono da casa vendeu-a com prejuízo. Ele disse que o lugar era estranho e que ele não conseguia dormir. E eu sei que ele não conseguia, porque a casa não era uma casa. Era um monstro que se alimentava de pessoas. E eu sei que a casa está viva e que ela está esperando a próxima vítima.
Meu avô, com seus 15 anos, via o mundo através de olhos que a vida na roça de Sergipe havia tornado sábios. Ele me contava que a comunidade era um ponto esquecido no mapa, onde o tempo não corria, mas se arrastava, medido pelo ritmo do sol e da lua. Os dias passavam na paz de uma canção de ninar, embalados pelo cantar dos galos e a brisa que sussurrava entre as árvores. Era uma vida simples, quase santa. Essa placidez foi a primeira a morrer. Começou com a partida do velho padre, um homem tão bondoso quanto frágil, cujo coração, diziam, cansou de bater. A comunidade inteira chorou sua morte, acreditando que a velhice era a única vilã da história. Foi então, logo após a chegada de um novo padre, que a quietude foi rasgada por algo mais cruel. O padre, chamado João, era um jovem de 20 e poucos anos, com um sorriso capaz de desarmar qualquer alma. Sua voz era música para os ouvidos, e sua fé inabalável. O povo o acolheu como a cura para a dor, a luz que dissiparia a escuridão. Mas foi logo depois de sua chegada que os primeiros ataques começaram. Animais de criação apareciam mortos, seus corpos espalhados como bonecos de pano. Não havia rastros de sangue, nem o rastro de luta que deveria haver. A vida parecia ter sido drenada, não tirada. O povo, com medo de um mal que não entendia, se agarrou à explicação mais simples. É uma onça grande, faminta. A primeira vítima humana foi o velho delegado, um homem de leis rústicas e voz de trovão. Encontraram seu corpo em meio ao mato, com feridas que a mente humana se recusava a nomear. O povo novamente culpou a onça, mas meu avô me disse que o delegado já tinha descoberto a verdade. Sua última confissão foi escrita às pressas em um diário, selado na gaveta secreta de sua escrivaninha. Foi nesse solo de luto e mistério que chegou o novo delegado, Antônio. Um homem de 30 anos com a robustez de quem cresceu em uma família de caçadores. Meu avô dizia que avô, pai, tios, irmãos, todos conheciam o mato como a palma de suas mãos, e Antônio era o melhor deles. Ele tinha o olhar de quem sabia que o mundo era perigoso e o perigo real. No início, Antônio também acreditou na história da onça. Era a explicação mais óbvia, afinal. Mas quando um garoto foi encontrado morto, o corpo arrastado para longe e o pescoço partido com uma força desumana, o instinto de caçador de Antônio gritou. Aquilo não era obra de bicho nenhum. Não havia dentes ou garras, apenas cortes profundos e uma marca de arrasto que parecia ter sido feita por algo pesado e inerte. A caça agora era outra. A investigação o levou de volta à antiga delegacia. Ele sentou-se na cadeira do delegado morto, o cheiro de mofo e segredos impregnado no ar. Foi ali, na gaveta oculta, que ele encontrou o diário. O caderno gasto narrava uma história sombria de um demônio que usava a pele de um homem. O antigo delegado havia descoberto que a criatura só podia ser morta por uma bala feita de um osso sagrado, e que só se revelava sob a luz da lua cheia, buscando não carne, mas a pureza de almas inocentes. A última página era uma confissão de fracasso. O monstro era forte demais. As suspeitas de Antônio caíram sobre o padre João. Em todas as noites de lua cheia, ele se trancava na igreja sozinho, alegando jejuar e orar pela salvação da comunidade. Para o povo, era a devoção de um santo. Para mim, meu avô sussurrava, era o desespero de um prisioneiro. Na noite da próxima lua cheia, Antônio não ficou em casa. Ele se escondeu nas sombras da igreja. Foi então que ele viu. As portas tremeram por dentro e uma figura disforme, meio homem, meio fera, arrebentou as trancas. Um rugido gutural rasgou o silêncio da noite e a criatura correu para o mato. Antônio hesitou. Ele sabia que deveria ter agido, mas o horror o paralisou. Naquela mesma noite, uma tragédia aconteceu. Uma família inteira foi encontrada morta. A carnificina era indescritível. Antônio sentiu a culpa em sua alma, o peso de cada vida que a criatura havia tirado por sua inação. Determinado a acabar com a maldição, ele armou uma cilada. Na noite seguinte, ele trancou as portas da igreja e esperou. O padre, com as mãos tremendo, tentava se amarrar com pesadas correntes em uma argola chumbada na parede. Seus olhos, cheios de lágrimas, fixaram-se em Antônio. Eu tentei... Ele chorava, a voz embargada pelo desespero. Ele confessou a maldição, a luta interna contra o monstro que existia dentro de si.
Ele revelou que em noites de lua cheia, a criatura se libertava e que ele, o padre, só conseguia se amarrar para evitar novas vítimas. Mas a fera era forte e na noite em que a família morreu, ele não conseguiu se conter. Me ajude, delegado. Acabe com isso. As lágrimas do padre eram sinceras. Ele era uma vítima, condenado a uma existência de horror. Mas antes que Antônio pudesse responder, a lua despontou pela janela. Os ossos do padre estalaram. A pele se rasgou, e pelos negros e espessos cobriram seu corpo. As unhas se alongaram em garras e a boca se deformou em um focinho grotesco. O padre havia desaparecido, e no lugar dele, erguia-se a fera. Antônio agiu por instinto. A bala sagrada atravessou o crânio do monstro e ele caiu no chão. O corpo do lobisomem derreteu, mas no chão, o corpo inerte do padre João se materializou, com a bala sagrada no peito. O delegado, assombrado pela cena, pegou o corpo, o descartou no rio e voltou para casa. Um homem para sempre mudado. A igreja, para proteger sua imagem, agiu de forma decisiva. Eles espalharam a versão de que o delegado, um homem desequilibrado, havia matado o padre, um homem de Deus, e descartado o corpo. A comunidade, cega pela fé, engoliu a mentira. Eles passaram a temer Antônio, o assassino de padres, e o silêncio que se seguiu não era de paz, mas de um medo que se escondia sob a superfície. Meu avô dizia que Antônio continuou sendo delegado por muitos anos, mas nunca mais foi o mesmo. Em cada lua cheia, se trancava em casa, sozinho, com medo de que a maldição tivesse passado para ele. E o povo ignorante continuava se trancando também, ainda com medo da velha onça, a mesma que nunca existiu. A voz do meu avô ficava baixa, quase um sussurro, quando ele terminava a história. O mais assustador não foi a fera, mas o homem que a carregava, porque às vezes o monstro usa batina, reza conosco e sorri como se fosse um de nós. Gostou do vídeo? Então curta, comente e compartilhe para que mais pessoas descubram os mistérios. Para não perder nada e fazer parte da nossa família Alquimista Sobrenatural, inscreva-se no canal agora. Quer compartilhar seu próprio relato sobrenatural? O e-mail para envio está esperando por você na descrição.